A gente continua falando de saúde, agora falamos do rim, vamos falar de intestino. Está aqui com a gente o Dr. Guilherme Buchen, médico aqui de Blumenau, para falar do Março Azul agora de conscientização e prevenção do câncer de intestino, que é o câncer coloretal, né? Doutor, obrigado pela visita aqui no BG, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Eu que agradeço o espaço mais uma vez aqui para poder esclarecer um pouco os telespectadores sobre esse assunto tão importante que é o câncer de intestino. Pelé morreu disso no final do ano Pelé passado? recentemente morreu disso, então o assunto ele ganhou grande repercussão esse ano na mídia. Durante o mês de janeiro se falou bastante, mas o mês de fato que representa o mês de prevenção é o mês de março, na campanha Março Azul. Qual é a principal forma de prevenir, de conscientização, então, para a população em relação ao câncer de intestino, doutor Guilherme? Então, Rodrigo, a principal forma de prevenção é através de alguns exames que são realizados rotineiramente a partir dos 45 anos de idade. Então, tanto os homens quanto mulheres a partir dos 45 anos de idade devem procurar a unidade de saúde ou seu médico de confiança para uma estratégia de rastreamento que seja um sangue oculto nas fezes ou o exame de colonoscopia, que são os mais disponíveis para a população. Isso dá para fazer na rede pública de saúde, por exemplo, doutor? Os dois exames têm acesso à rede pública. O exame de colonoscopia, por ser um exame mais complexo, um exame de mais alto custo, hoje na rede pública a gente tem aqui na cidade de Blumenau uma fila em torno de 3 anos. Isso não é bom, mas também tem aquele tempo que dá para as pessoas esperarem para fazer o exame, doutor. Isso a pessoa não vai morrer de câncer aguardando o exame, por exemplo, pode ocorrer. Para aquelas pessoas que vão fazer o exame por prevenção, não. Mas para aqueles pacientes que já têm sintomas e que eventualmente podem já estar com câncer, não estão na estratégia de prevenção, para esse sim é um tempo muito estendido. Tem muito tempo, né? Daí tem que ter uma certa urgência. Vamos para o WhatsApp já, porque tem muitas perguntas aqui chegando para o doutor Guilherme, para a gente falar de câncer então, de intestino. O Roberto, né, não quis se identificar aqui nesse caso, ficar muito tempo sem evacuar. Pode dar câncer de intestino preso aí, doutor? O que é isso? Não. A constipação crônica ela não tem relação com o câncer de intestino. O que deve chamar a atenção, Rodrigo, são aquelas pessoas que evacuam normalmente e eventualmente começam a alterar esse trânsito intestinal. É a pessoa que vai todos os dias ao banheiro e de repente ela começa a ir a cada 2, 3 dias ou uma vez por semana, ela começa a ficar obstruída. Mais uma pergunta aqui chegando, vamos ver juntos. O Olávio, tenho 63 anos, já está no tempo de fazer aquele acompanhamento, né, a partir dos 45. Ultimamente sinto muita dor abdominal. Pode ser um sintoma de câncer coloretal? Então, a estratégia de prevenção ela começa aos 45 anos para aquelas pessoas que não têm sintoma algum. As pessoas que têm sintomas, dor abdominal, sangramento anal, alteração do ritmo do intestino, essas pessoas devem procurar o atendimento médico para uma avaliação adequada e sim, podem ser sintomas de câncer de intestino e merecem uma avaliação adicional. A incidência é grande de câncer de intestino na população brasileira, doutor? Hoje a gente está falando do câncer de intestino como o segundo mais frequente no sexo masculino, perdendo para a próstata, e no sexo feminino atrás da mama. Então sim, um câncer extremamente prevalente. E pega uma região aqui muito importante do corpo, né, da pessoa. Exatamente, o intestino é um órgão muito grande, né, Rodrigo? Ele pode ter de 1,20 m a 1,60 m e ele ocupa todas as áreas do abdômen. Então dores difusas, dores inespecíficas do abdômen podem sim representar sintomas de câncer de intestino. É bom ficar ligado, né? Mais uma pergunta aqui, ó, na tela do doutor Responde. Sebastião, se meu avô teve, eu posso ter também o câncer de intestino, doutor Guilherme? Pode. Outro assunto interessante. Você tem algum familiar próximo de primeiro grau que teve câncer de intestino, a sua estratégia de prevenção não começa aos 45, e sim aos 40 anos de idade. Mas o mais importante é você procurar o médico especialista para que possa orientar a sua prevenção no seu caso específico, que você realmente tem um fator de risco super importante, que é a hereditariedade. Para terminar, doutora, a colonoscopia dói ou não? Tem, enfim, o preconceito, enfim, existe, mas está diminuindo ainda bem, né? Não, a colonoscopia é um exame que não dói, é um exame feito sob sedação, tá? Um exame que, obviamente, é um exame complexo, que há necessidade de um atendimento especializado, mas é um exame perfeitamente tolerável e que a população deve procurar. Mais uma campanha importante, o Março Azul aí de conscientização então do câncer de intestino. Dr. Guilherme Buchen, obrigado pela visita aqui no estúdio do Balanço Geral. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, valeu.